Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Virtuosamente. Você que é a primeira vez, espero que goste. Meu nome é Fernanda Sanches, sou especialista em felicidade, neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E a gente vem aqui trazer para vocês um podcast que vai ajudar a você ter insights na vida para tornar sua vida mais plena e mais feliz. Eu não estou sozinha nessa paradinha, não. Trouxe meu amigo Fábio Miquio. Olá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme poder falar com vocês. E hoje a gente tem um tema, autenticidade. Uma especialista, uma psicóloga, que vai esclarecer demais sobre esse assunto. Autenticidade, essa velha conhecida, que sempre aparece na nossa vida. E aí, nessa hora, ela aparece e você pensa, agora eu vou ser autêntico. Aí vem aquela pulguinha atrás da orelha. Mas será que vão gostar de mim? Aí você pega como uma festa fantasia, veste uma máscara e vai para sua festa. Autenticidade é bem o contrário. A gente se desfaz dessa máscara e vai com a nossa realidade, com os nossos valores, com os nossos bem maiores, quem nós somos de verdade. Isso é autenticidade. Mas, para deixar bem mais claro, eu vou convidar a Elaine para falar sobre autenticidade para vocês. Boa noite para todos. Vamos fazer hoje um estudo sobre, ainda continuando virtuosamente, vamos falar sobre as virtudes e vamos realmente aprender um pouquinho mais para nós crescermos um pouquinho mais. Obrigada, Fernanda, obrigado, Fábio Miquio, por esse convite, por estar aqui dando essa aula. Agradeço muito e vamos à aula então. Sem mais delongas, vamos estudar um pouquinho. Eu falo aula porque todo conhecimento que passam para nós é uma aula, né? Qualquer convivência que nós tenhamos com qualquer pessoa é uma aula, é um ensinamento, é um conhecimento que nós agregamos na nossa vida. E nós nascemos já com as virtudes. Todos nós temos virtudes. E essas virtudes, elas precisam crescer, elas precisam ser lapidadas e elas precisam ser desenvolvidas. Essas virtudes, todos nós temos a capacidade de expressá-las, mas de qualquer forma, nós temos que primeiro aprender a lidar com elas, porque a virtude é um processo magnânimo de nós mesmos. São energias nossas que são muito evoluídas, que devem estar à disposição da nossa vida e da nossa transformação, do nosso convívio, na nossa sociedade, conosco mesmo. Então, a virtude é um processo que nós temos que ter de aperfeiçoamento nosso, aperfeiçoamento da nossa personalidade, porque vamos pôr uma coisa e outra coisa. A personalidade, no processo da nossa evolução, no processo da nossa caminhada, dessa nossa jornada enquanto nós estamos aqui vivendo, ela vai se modificando e ela vai melhorando ou pode piorar. Lógico que a tendência sempre é melhorar. Quando a personalidade melhora em tal ponto, as virtudes se expressam. Então, vamos relembrar o que é a personalidade, que são as características nossas que nós agregamos no nosso comportamento. Essas características, quando são positivas e cada vez mais positiva, ela traz à tona a nossa virtude que já está no nosso interior. Nós já temos essa virtude, só que elas tornam assim transparente e elas se expressam. E hoje nós vamos falar sobre a virtude da autenticidade. Então, a virtude da autenticidade, ela está focada num processo onde nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser autênticos, sinceros. Essa autenticidade tem muito a ver com a nossa autoconsciência. Então, a autoconsciência é o conhecimento que você tem do seu próprio pensamento, do seu próprio sentimento e também da sua motivação de vida. Então, quando nós somos autênticos, nós expressamos o nosso pensamento em veracidade. E quando nós não somos autênticos, essa veracidade não existe.
Vou explicar mais ou menos no nosso cotidiano para ficar bem mais claro para nós. Por exemplo, às vezes emocionalmente nós estamos tão confusos que nós não somos autênticos àquilo que queremos. Então, por exemplo, eu não sei se eu quero ficar nesse relacionamento, eu não sei se eu mudo de emprego, eu não sei se é isso que eu quero na minha vida. Então, essa autenticidade está faltando uma verdade em você que ela torne para você muito clara a sua decisão, muito verdadeira, muito autêntica, então muito sincera. Então, como que você fala assim, nossa, mas eu não sou sincero? Às vezes a sinceridade, ela está imbuída de uma energia emocional mesmo. Então, a confusão mental que nós fazemos não deixa expressar o nosso verdadeiro sentimento. Então, o nosso verdadeiro sentimento, que é a nossa autenticidade, que é a nossa verdade, que é realmente a nossa situação inata de ser. Então, quando eu estou envolvido em algum relacionamento, alguma preocupação, alguma coisa assim, às vezes eu destono do que eu realmente quero para mim, o que esse querer para mim é o que é melhor, o que vai me levar à felicidade, o que realmente eu desejo para minha vida e o que é certo para minha vida. Lógico que isso no decorrer da vida ela vai mudando, mas eu tenho que ter essa autenticidade para que eu caminhe na minha vida de maneira que eu seja realmente sincera comigo mesmo naquilo que eu quero. Vamos por outro exemplo. Quantos anos de relacionamento as pessoas às vezes têm e não é autêntico para ela, não é sincero aquele relacionamento, porque ela não quer estar naquele relacionamento, ela está infeliz, ela está arrastando aquele relacionamento por causa de um monte de coisas, né? Pode ser por dogmas religiosos, por exemplo, assim, não... casou ou está relacionado, tem que ficar a vida inteira, ou então por preconceito, não, ou medo, vou ficar sozinho, tenho medo de ficar sozinho, ou que vão falar de mim, um monte de coisa, ou então se eu vou me separar, vou machucar o outro precisa de mim, mas seu verdadeiro sentimento, ele não vem à tona, você só está pensando na outra pessoa, na outra situação, mas o seu verdadeiro sentimento não vem à tona. Então, a autenticidade sua, das suas emoções, do seu sentimento, do seu pensamento, não vem à tona. Então, o que acontece? Você não é sincero consigo mesmo e vai sofrendo as consequências dessa falta de autenticidade. Lógico que qualquer decisão que nós tomemos na nossa vida, ela vai requerer de nós uma posição e até uma força para aguentar aquela mudança, né? Que vai nos levar a sofrer de momento, mas vai reparar a nossa vida e nos levar no caminho que nós desejamos, que nós queremos mesmo. E aí seremos autênticos com os nossos sentimentos. Por exemplo, muitas vezes a pessoa escolhe uma profissão e tá nela e não gosta dela, fala, mas eu estudei, eu me formei e tô ali, eu acho que agora eu vou largar. Às vezes ela quer largar para ser bailarino, vai. E ela é engenheira, então assim, ou engenheiro, né? Então aí ela não larga porque ela fala assim, não, eu tenho que ficar. A autenticidade do sentimento dela está sendo renegado. Então, quer dizer, isso leva a um sofrimento. Então, a parte da autenticidade, ela tem muito a ver daquilo que você realmente expressa o que sente, você realmente fala o que pensa e você realmente tem todo o processo do seu pensamento claro para que você leve a sua vida. Um pensamento claro, ele tem que estar muito equilibrado das emoções. Então, assim, se você tem instinto e emoção que está nos seus pensamentos, ele vai realmente levar você a uma perturbação e não uma clareza do que realmente você quer. Você vai estar emotivo ou você vai estar impulsivo nessa energia e você vai perder essa autenticidade, essa sinceridade do que você quer na sua vida. Então, a gente tem que ver que a autenticidade, ela está muito relacionada com a autoconsciência. Então, autoconsciência significa assim, eu tenho consciência de mim mesma, eu sei quem eu sou, eu tenho consciência dos meus sentimentos, da minha motivação de vida, o que eu quero para a vida e o que eu quero para mim, né? Então, isso é ter autoconsciência dos meus gostos, do que eu quero, dos meus propósitos e ser sincero nessas decisões da vida que vão me levar realmente ao que eu quero.
Então, ser genuíno é exatamente isso. Isso é uma virtude, porque quando você é genuíno com você mesmo, você torna-se genuína com a outra pessoa também. Você se torna sincera com a outra pessoa. Porque tem pessoas que estão acostumadas a mentir. Todos nós mentimos, mas a mentira, às vezes, ela é tão desapercebida ou ela se torna um estado patológico da pessoa. Ela pode ser uma coisa que é um hábito da pessoa, mas esse hábito pode levar a uma patologia também. Então, isso é lógico que isso é falta de autenticidade. Uma pessoa que mente, ela não é sincera. Então, ela falta essa virtude da sinceridade, de ser realmente, de falar, é isso que eu quero, é isso que eu penso, é isso que eu motivo. Nós vamos falar daqui a pouco a diferença entre você falar o que pensa, entre você ser sincero com as pessoas e consigo mesmo, ao invés de ser grosseiro. Então, grosseria é uma coisa e a autenticidade é outra. Então, nós vamos dar uma explicada mais ou menos nisso, como é que fica. Então, quando você mente, por exemplo, assim, alguém liga para você, alguém atende o telefone para você e fala assim, o fulano vai vir aqui em casa, o fulano pode vir, e você fala assim para ele, não, fala que eu não tô, fala que eu tô doente e tal. Isso é mentira, né? Então, assim, essa falta de sensibilidade, oh meu Deus, eu consigo falar a palavra, você não consegue se expressar e o que acontece com você, que você não consegue pegar o telefone, oi fulano, tudo bem? Olha, eu não vou porque hoje eu tô indisposto, ou eu tô cansado, ou realmente eu tenho uma outra coisa para fazer. Não é mais elegante você ser sincero e ser genuíno no que falar, em vez de mentir, né? Porque mentira tem perna curta, né? De uma hora ou outra a pessoa vai saber que você tá mentindo e você entra em descrédito, não só com a pessoa, como consigo mesmo, como com as demais pessoas. Até aquela pessoa que atendeu o telefone, que pode ser seu marido, seu filho, que fala assim, nossa, ele nunca vai acreditar em você, porque você, será que ela tá falando a verdade? Às vezes quando vai mencionar ele, fala, filho, eu não vou. Não vai porque, será que minha mãe tá falando verdade? Ou o marido que atendeu o telefone fala, será que minha mulher tá falando a verdade? Porque se você mentiu para um, você mente para outro. É um hábito seu mentir. E isso é um hábito muito ruim. Nós temos que aprender a realmente mudar esse comportamento, porque isso perde essa autenticidade nossa, essa sinceridade, e nós perdemos a nossa autoconsciência de saber o que queremos para a nossa vida e o que nos motiva na vida. Então, assim, naquele momento, o que motivava de eu não ir, por exemplo, ao encontro daquela pessoa que me ligou, é que eu estava cansado, eu estava indisposto, ou então eu queria ler um livro, queria aproveitar. Não é mais fácil. A pessoa vai ficar ofendida. Bom, isso é um problema dela. Aí você, lógico que você tem que ser educado ao falar. Agora, se ela se ofender, é um problema dela. Ela vai ter que trabalhar com a virtude dela para ela eliminar aquela ofendibilidade dela, para ela realmente entrar numa autenticidade também, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte para que a nossa vida realmente ela se enquadre, né? E ela vai redondinha do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. E isso tem que ter autenticidade. Então, a autoconsciência de saber o seu pensamento, do seu sentimento e o que te motiva na vida é importantíssimo para você realmente conseguir chegar nos seus objetivos. Porque o que você pensa? Bom, eu penso que eu quero isso da vida. O que eu sinto? Eu sinto que eu gosto de tais coisas. O que me motiva? O que me motiva é ter saúde, o que me motiva é ter uma longevidade, o que me motiva é um casamento, sei lá, o que te motivar, né? Se você sabe, se você tem autoconsciência, se você é consciente de si mesmo, das suas vontades, de como que você tem que levar a vida, você tem que ter essa autenticidade. Caso contrário, vai estar sempre em desequilíbrio e a vida vai ser uma mentira. Porque se você não é autêntico, sempre você vai viver numa fantasia e não na realidade dos seus objetivos. Então, essa autoconsciência de si mesmo leva a realmente a sua veracidade, traz à tona a virtude da sinceridade, da fidedignidade, da fidelidade e vai tornar você um ser realmente que as outras pessoas confiam. E você vai confiar em você mesmo. Quando você fala, eu quero isso, eu sou isso e eu vou fazer isso, eu vou seguir o meu plano, porque é isso que realmente eu acredito em mim e é o conhecimento que eu tenho de mim mesma. O processo da autenticidade
é um processo que é de autodescobertas nossas, né? Porque assim, você vai descobrindo coisas em você que você vai se tornando cada vez mais autêntico e mais fidedigno nos seus sentimentos, no seu pensamento. Você vai ser leal àquilo que você quer da sua vida. Então hoje eu falei assim, eu descobri que eu quero realmente, em vez de ser engenheiro, eu quero ser bailarino, que nem um exemplo eu dei. Eu vou ter que... É uma autodescoberta. Eu não sabia que eu gostava disso. Nossa, eu gosto tanto disso. Eu descobri que aquilo eu gosto e eu vou inserir na minha vida. Lógico que essa transformação, essa mudança, tem os fatos de você realmente controlar de novo a sua vida, adaptá-la novamente a uma nova situação, para que você chegue no seu objetivo. Então, esse processo de autenticidade são autodescobertas, é um processo de crescimento, porque se eu largo uma coisa que está me deixando infeliz e eu vou para uma coisa que eu gosto muito e que me faz feliz, eu vou passar um processo de crescimento, porque eu vou me dedicar mais àquilo que eu gosto e eu vou crescer. Mas eu tenho que me adaptar também, adaptar a uma nova situação. Então, toda verdade nos leva a um processo de autodescoberta, um processo de crescimento e um processo de adaptação. Então, assim, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei. Eu estava num relacionamento e eu não gostava daquele relacionamento. Vamos dar um exemplo assim. Aí eu falei, não, vou ser verdadeira com o meu sentimento. Não é isso que eu quero, eu estou sofrendo, eu estou aqui por causa de filho ou por causa até financeiro. Tem pessoas que ficam no relacionamento por causa de situação financeira. Ou então para não magoar alguém, não magoar meus pais, não sei. Por um comodismo ou por medo ou realmente por uma ideia fixa de uma situação. Quando eu saio dessa situação, eu vou ter que me adaptar financeiramente, vou ter que me adaptar numa nova vida do que eu levava aquela vida, eu vou ter que ter uma outra vida, eu vou ter que acertar minha vida em outra circunstância, mas eu vou crescer, porque toda vez que eu saio de um propósito, de uma situação que eu estava para um propósito que eu quero, eu me adapto e eu vou incluindo coisas, inserindo coisas para eu ser feliz naquilo que eu escolhi. Então, é um processo de crescimento. Então, a autenticidade tem tudo de bom, né? Tem os seus processos, que nem eu falei, de adaptação, que às vezes essas mudanças nos levam a algumas angústias, alguns reveses, porque tem que se adaptar, mas o fruto dela, a conclusão dela, sempre é o crescimento e uma descoberta de si mesmo, daquilo que você não sabia. Agora, vamos pensar um pouquinho a pessoa que é sincera, que é autêntica. Ser sincero e ser autêntico não significa ser grosseiro e sem educação. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E isso a gente fala assim, ó, para ser sincero, ser autêntico, ter autenticidade, tem que ser assertivo. Assertividade não é coisa de certo, tá? Assertividade significa que eu vou falar o que eu penso, o que eu sinto e eu vou me colocar, eu vou me expressar naquilo que realmente eu quero. Isso é assertividade. Não quer dizer que aquilo que eu quero ou aquilo que eu falo é o certo. Então, assertividade não tem nada a ver com certo. Mas assertividade tem a ver com uma coisa assim, educação. Educação e maneira de falar. Então, eu posso falar o que eu penso, mas eu tenho que falar com educação, com gentileza, com uma amabilidade. Por exemplo, vamos sair hoje, todo mundo empolgado? Todo mundo está empolgado, só você que não, porque você está cansado, ou você não quer ir mesmo, tal. Como que eu vou fazer? Você pode também ser assertivo, falar assim, olha, gente, eu agradeço muito, mas hoje eu estou muito cansado, eu não quero ir. Então, assim, eu agradeço muito. Ah, mas vamos, olha, eu não quero, obrigada, tal. Você falou o que você sentia, a turma acho que vai ficar um pouco chateada com você, porque eles queriam que você fosse, mas você realmente colocou sua situação. Você também pode ser assertivo, eu não quero ir, mas por causa da turma, eu posso abrir essa exceção. Você também não precisa ser o chato sempre, né? Você pode abrir essa exceção, fala, isso não vai me matar, não vai me tirar da minha autenticidade e realmente eu vou porque eu quero estar com todo mundo, tô cansado. Mas se isso passa o seu limite, você tem que ser assertivo, mas com gentileza e educação.
Então, assim, a autenticidade sempre exige a assertividade, quer dizer, falar o que sente, falar o que pensa, com educação e gentileza. Então, sem que magoe o outro, ou que fira, ou que seja grosseiro. Geralmente, quem é autêntico, o outro vai se ofender. Às vezes, acontece isso, né? Se você falar assim, a pessoa chega para você, você faz isso para mim? Fala, olha, não vai dar para fazer porque eu tô ocupado e tal. A pessoa vai se ofender às vezes, né? Poxa, mas eu tô pensando, eu tô pedindo para você fazer e você não vai fazer. Isso ela não estava pedindo, ela estava impondo, né? E ela não pensa nisso. Ela já foi pedir para você com a certeza que você não iria dizer não de jeito nenhum. Mas ela também não pensou que o seu não podia ser porque você tinha algumas circunstâncias na sua vida que você fala assim, ó, eu não posso porque hoje eu tenho um compromisso. Ela não sabia disso também, mas ela já achava que você tinha que fazer como ela queria. Então ela vai ficar ofendida. Ou eu faço tudo para você e quando eu peço uma coisa para você, você não faz, tal. Tem isso também. Mas você tem que ser autêntico com você, falar, eu não tô fazendo porque eu não quero ou porque eu tô folgado. Eu tô fazendo porque realmente, na minha verdade, ou eu tô cansado ou eu tenho um compromisso. Então a autenticidade, a outra pessoa talvez não perceba essa verdade, mas você tem que perceber. Isso que nem eu falei, é um processo relacionado à sua autoconsciência. Você tem que ter consciência da sua verdade. E a sua verdade, às vezes, de não fazer para o outro é por maldade. E aí, essa verdade sua não quer dizer que isso é uma virtude. Isso é uma maldade, é diferente. Então, a autenticidade, que é uma virtude, ela é sincera, ela é autêntica mesmo, e ela não afere o outro com uma maldade, sempre realmente com uma circunstância de sinceridade que não faça mal para ninguém. Faça o bem para você e, se possível, fazer o bem para o próximo também, tá bom? Isso é a autenticidade, é uma virtude que todos nós temos que desenvolver, já temos ela, todos nós temos essa virtude, mas que nós temos que desenvolver mudando os nossos comportamentos. E eu vou ressaltar de novo que mudar o nosso comportamento é parar de mentir. Fala, hoje fulano me chamou na casa dele, mas eu vou falar para ele que eu não posso ir porque eu tenho um negócio para fazer, e você nem tem esse negócio para fazer, porque você não tem coragem de falar assim, fulano, eu não vou porque eu tô cansado, fulano, eu não vou porque hoje eu não quero sair. Então você, a mentira para você parece que é mais importante do que a verdade. Mas às vezes a gente mente para não machucar o outro, mas o outro vai ter que lidar com as situações dele. E sabe de uma coisa? Toda vez que ele vê que você não mente, você fala, eu não vou porque eu tô cansado, eu não vou porque eu tô até com preguiça, toda vez que você for verdadeiro, ele sempre vai falar assim, esse cara nunca fala a mentira. Você pode perguntar para ele, falar que ele fala a verdade, mesmo que você não goste, a pessoa vai levar em crédito e você vai ser considerado uma pessoa autêntica, uma pessoa sincera, e a sinceridade e a autenticidade, ela acompanha sempre na nossa autodescoberta e crescimento a honestidade, tá bom? Obrigada para vocês, uma boa noite para todos. Muito interessante, né? A Elaine deu uma explicação muito geral e bem detalhada. Óbvio que dá para a gente falar muito mais sobre isso, né? E eu queria dar um destaque especial numa parte mais prática, embora ela deu bastante exemplo também, mas uma parte prática de um público, que é o meu público, né? Da geração prateada, né? De pessoas... Eu tô chegando lá, tá, gente? Eu tô tentando. Aí quando não chega, eu pinto de loiro. Então, nossa geração de 45 anos para mais... Ai, tô longe. né? Vai demorar. Essa questão da autenticidade, o fundamento dela não muda, porque essa questão de você mentir para você mesmo ou mentir para o outro, isso realmente não vai levar a gente a essa autenticidade. Então, como a Elaine falou, o princípio da gente exercitar a autenticidade é não mentir. Não importa para quem que seja.
E nessa geração, nessa fase da vida da gente, a gente passou por muita coisa já. Então, a autenticidade que a gente busca é diferente de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa nos seus 30 e poucos anos, que está no auge da carreira, está tendo um relacionamento já chegando numa estabilidade, mas ainda não, os filhos ainda crescendo, estudando. Então, é diferente. Nessa fase da geração prateada que somos nós, a gente está preocupado na transição de carreira, né? Eu trabalhei a vida toda, por exemplo, no mundo corporativo, ganhei bem, subi na escala hierárquica, só que nem sempre era o meu sonho como realização profissional. Às vezes, meu sonho era ser palestrante, às vezes, meu sonho era abrir uma instituição ou trabalhar numa instituição altruisticamente. Então, se essa é a minha realidade agora, se esse é meu desejo, é o meu pensamento, é isso que eu tenho que buscar. Então, essa autenticidade é que a gente tem que cultivar. Em relacionamentos, né, a gente já teve várias experiências, só que talvez agora, nesse momento, o que eu estou buscando é um relacionamento mais estável, um relacionamento de companheirismo. Não estou dizendo nem casamento, nada disso, mas um tipo de relação onde eu busque uma pessoa com quem eu possa compartilhar uns momentos de forma mais significativa, né? Não de forma assim, só na aventura, só no prazer, mas buscar uma satisfação, uma realização, uma felicidade em outros âmbitos, né? Então, se é isso que eu estou buscando, é nisso que eu tenho que ser autêntico. Então, essa reflexão do que eu quero para a minha vida, o que eu quero para mim, o que me traz felicidade, sempre foi importante. Mas nessa fase agora, que muitas coisas já se resolveram, a gente tem mais liberdade para fazer outras escolhas que realmente refletem aquilo que a gente quis ou quer. Né? E às vezes a gente quis a vida toda, mas sabe aquele pensamento, quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Quando acontecer tal coisa, então talvez esse seja o momento desse impulso para que a gente possa movimentar uma vida de forma mais significativa. Eu acho bem interessante o que você está falando, sabe? Porque a gente está numa fase da vida. Gente, eu vou me incluir com vocês. Não é que eu tenho a mesma idade, mas eu vou me incluir, tá? Porque eu já faço parte, tô começando a ficar cabelinho branco, loiro, mas tudo bem. Mas vamos pensar aqui, ó. Você estava falando que a gente está numa fase da vida que a gente já passou por muita coisa. Que nem a gente falou no podcast passado. A gente já tá cascudo, né? A gente já tá cascudo. Então, assim, a gente não tem mais aquele julgamento, eu acho, né? Porque a gente tá trabalhando há bastante tempo com vocês e não tem mais esse julgamento. Então, a gente não fica, o que o outro vai falar de mim se eu fizer isso? A gente tá numa idade que tá assim, eu vou fazer, tá? Eu quero fazer. Eu acho muito importante esse negócio que você falou de reflexão, porque assim, a gente tem que refletir o que faz bem pra gente e o que não faz. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha. Uma vez, eu acho ela linda, eu acho ela muito linda. E aí, ela foi numa festa, ela ia sair com umas amigas, né? E a amiga dela falou, passa um rímel, né? Ela falou, eu não gosto. Não, passa, você vai ver, vai ficar super legal, você tem um olho claro, tal. Ela, eu não gosto, né? E a amiga dela insistiu, ela passou o rímel, foi pra festa. Aí ela falou pra mim, nossa, foi uma droga a festa, porque eu tava com aquele negócio no olho, tava me incomodando, eu não tava gostando. Então, assim, ela não exerceu a autenticidade dela de falar, eu não gosto. Ela foi, a pessoa quer, eu vou ajudar, quer, tal, e medo de julgamento e tudo mais, e fez, né? Aí eu perguntei pra ela, e agora? Ela falou, agora eu não passo mais. Né? Então, assim, é um exemplo de você ser autêntico, né? Eu não gosto, eu não vou fazer, né? Então, isso é legal. Você fazer uma reflexão das coisas que você gosta. E eu acho que vale muito aqui, Fábio, a gente validar o sentimento. Eu acho que vale muito isso.
Porque como é que eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, né? Então, quando eu falo assim, validar o sentimento, é você parar e pôr a mão no peito, segurar esse sentimento e entender o que está passando nessa situação. Eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe adora fazer viagens que vai um monte de gente, Uhum. né? Eu não gosto. Eu me sinto ansiosa, eu fico angustiada com isso, eu não gosto disso. Então, tinha vezes que ela chamava para eu falei, vamos. Aí eu ficava, ai meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para não ir? O que tem que acontecer na minha vida? Eu ficava rezando para acontecer alguma coisa para não ir, entende? Então, assim, eu não era autêntica ao meu sentimento, Uhum. entende? Hoje não, hoje eu validei o meu sentimento. Então, por eu tentar agradar as pessoas, por eu não falar não, né? Eu faço uma coisa contra mim, Uhum. entende? Eu ponho um sentimento errado em mim. Uhum. Então, eu preciso validar o que eu vou sentir com aquela situação, né? Que vem a sua reflexão. Eu vou Sim. refletir o que está acontecendo. Eu vou ficar bem nessa situação? Não vou. Se eu não vou ficar bem, eu não vou. Então, eu vou falar não, né? Hoje eu falo não. Hoje ela fala, Wanda, não, não vou, não me E, sinto bem. e é natural agora, É né, Fê? Você não natural. fica pensando assim, ai, mas e que o outro vai pensar? Ai, se ele não gostar, né? Você trabalhou isso com você e para você isso já não te incomoda mais, né? E uma coisa assim que a gente tem que parar para pensar é assim, a gente tem que formar um alicerce para todas as virtudes, né? Que nem a gente Uhum. estava até brincando que a virtude passada parecia Ho'oponopono, né? Que tinha um monte de força de caráter para a gente colocar. E queira ou não, para a gente validar uma virtude, a gente tem que ter força de caráter. E uma força de caráter da autenticidade é a autorreflexão. Olha só. Porque se você tem autorreflexão, você senta, você se conhece, você sabe, é que nem o meu exemplo que eu dei da viagem. Uhum. Eu já fiz essa viagem com aquele monte de gente. Do primeiro dia até o último dia, eu não me sentia bem. Eu não via Uhum. a hora de passar um mês para voltar para Uhum. casa. Entende? Então, assim, isso é você validar o seu sentimento, você se conhecer. Tipo Uhum. assim, todo mundo sabe que acompanha a gente que eu odeio caminhar. Eu odeio. Odeio caminhar. E essas viagens, eles caminham, tipo, acho que uns 30 Quilômetros. quilômetros por dia, né? Então é uma coisa que eu não gosto de fazer. Entende? Eu não me sinto bem. Viagem, pra mim, me chama pra Cancún. Me chama, eu vou pra Cancún ficar lá à toa. Nossa, eu vou. Entende? Então, isso é você validar. Quando eu tava lá no camarim, que eles estavam fazendo escova no meu cabelo e me Sim, maquiando, sim. né? Eu tava lá no camarim e eu tava pensando, na faculdade eu já era autêntica, né? Hum, Sem saber, né? hum. Sem saber. Na faculdade eu não comia carne, né? E eu nem lembrava disso, né? Uma amiga minha me lembrou esses dias, né? Ela falou: "E aí, você continua não comendo carne?" Né? Eu falei: "Nossa, é verdade, na faculdade eu não comia carne." E me convidavam para todos os churrascos de faculdade. E eu ia, né? Eu ia, né? Eu não preciso comer a carne para me divertir. Exato. Então, isso a gente tem que prestar atenção, né? O medo do julgamento, o medo que a pessoa, eles vão gostar de mim? Não vão? Não é a fase que a gente tá mais, Uhum. né? Se vão gostar. Até eu tava pensando outro dia lá, assim, quando ele fala assim, vamos falar de um tema. A gente fica a semana inteira pensando no tema, trabalhando no tema, e o tema acontece na nossa vida, tá, gente? Ele aparece na nossa vida. E aí eu tava pensando assim, né? Falei, como é que trabalhar essa autenticidade, né? Aí eu falei, poxa, tem dia que eu não agrado nem a mim, eu vou agradar o outro, né? Isso é ser autêntico, né? Uhum. É você não se preocupar se o outro vai ser agradado ou não. Mas uma coisa a gente tem que ter cuidado, Hum. né? Por exemplo, eu posso falar não, eu posso ser autêntico, mas eu não posso agredir o outro. Perfeito, Fernanda. Foi o que a Elaine falou sobre a assertividade. Uma coisa é você ser autêntico, colocar a sua opinião, o seu sentimento, aquilo que você tá, o que te agrada, mas de uma forma educada, de uma forma gentil, sem provocar. Não, provocar não, porque
o que a gente provoca no outro, a gente não tem o Não controle tem porque é culpa. do outro. Não tem culpa. Né? Mas a boa educação, a gentileza, né? Os bons modos, isso sim, isso é fundamental. E se o outro não vai se sentir confortável com o que você falar, o problema é do outro e não o seu. O seu é ser autêntico. E a autenticidade, né, não quer dizer que você vai pensar e sentir igual pro resto da sua vida. Né? Como já mudou, nessa fase também pode mudar. É uma fase de descoberta também, Sim, né? sim. É uma fase nova da vida, que nem a minha irmã, o meu sobrinho, ele está acabando de se formar na faculdade, né? Está começando a trabalhar, arrumando estágio, ela se aposentou, a vida dela está mudando, não é? Ela é 2 anos mais velha que eu e ela está se descobrindo. Entrou num curso de dança, está explorando outras possibilidades na vida dela, está começando a viajar num grupo, né? Num bate-volta, vai para um lugar, volta no mesmo dia. E ela está se descobrindo, né? Está buscando coisas que vão trazer felicidade para a vida dela, realização. E isso não quer dizer que aquilo que ela está experimentando vai fazer parte do resto da vida dela. Porque ela pode falar, não gosto de dançar, ou não gosto de viajar dessa forma, que nem você estava falando, né? E não tem problema nenhum você falar, não, isso não serve para mim, eu vou mudar. Eu tenho um exemplo que, assim, não é da nossa idade, assim, da idade de vocês, desculpa. Não é da idade de vocês, né? Então, assim, quando eu saía com os meus amigos, né? Todo mundo bebe. Todo mundo bebe, né? Uhum. Todo mundo toma uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali. Eu não bebo. Eu não bebo. Eu até brinco, né? Eu não bebo porque eu tenho trauma, né? Porque minha mãe falava assim: se eu pegar vocês com um copo de cerveja na mão, vocês apanham lá mesmo. Então, assim, eu falo que eu não bebo por trauma, mas brincadeira, eu não bebo por opção mesmo. Eu não gosto da sensação que a bebida deixa na gente, eu não gosto. É uma coisa particular minha, né? Então, quando eu vou no lugar, eu tomo um suco, tomo alguma coisa, né? Então, sempre tem, toma! O que tem? Não tem problema. Mas eu não gosto. Uhum. Eu não gosto de beber, né? Então, eu sou autêntica nisso, né? Uhum. Então, assim, para as pessoas, às vezes, beber traz felicidade, deixa a pessoa mais solta, traz felicidade. E não é o meu caso. Eu fico completamente diferente com bebida. Completamente diferente. Então, assim, eu sou autêntica em falar, eu não gosto de bebida, eu não vou beber. E se você me ver numa festa, você vai achar que eu tô bêbada, né? Porque eu me divirto sem bebida mesmo. Eu não preciso da bebida para me divertir, entende? Então, assim, outro exemplo, né? O meu cunhado, ele desculpa, tá? Mas eu vou ser sincera. Ele não dança muito bem. Ela não falou qual cunhado. Não falei qual cunhado. Não falei qual cunhado. Ele não dança muito bem, mas ele não tá nem aí, entende? Ele vai lá na pista de dança, ele dança do jeito dele, ele se diverte. Isso é ser autêntico. Exato. É você não se preocupar com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Então, são coisas da nossa vida que a gente não tá mais preocupado no julgamento do outro. Exato. Né? E as pesquisas científicas mostram que uma pessoa que não age com autenticidade, ela é menos feliz, menos E é realizada. verdade, porque se você vê, quando você é autêntico, você se liberta dessas amarras de pressão social. O corpo perfeito, o cabelo perfeito, a bunda perfeita, a pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. E autenticidade não quer dizer perfeição. Exato. Não quer dizer perfeição. Então, se você tá achando que você ser autêntico, você vai ser perfeito, não é. Porque autenticidade é você validar sua vulnerabilidade, você validar os seus erros, você validar seus sentimentos. Às vezes tem aquele sentimento de raiva, que a gente sempre fala aqui. É normal, você é humano, pode ter, não tem problema nenhum. Então, assim, quando você fala assim, que a autenticidade te traz felicidade, porque você para de viver com a pressão da sua vida. Você sente uma liberdade de ser, né? Sim. E isso é importante no sentido assim, cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem o direito de viver como quiser. A vida é nossa, a gente faz o que a gente quiser. E respeitar essa autenticidade é isso. Né?
Só que eu tenho que ter a inteligência de falar, nossa, a Fernanda ela vive diferente de mim, mas olha quanta riqueza ela traz para a vida dela, do jeito que ela vive, com essa autenticidade. Então, quando eu me abro para observar e falar, nossa, isso aqui é legal, eu posso incorporar na minha vida, isso vai agregar para mim. Isso é tolerância, que é um tema que a gente falou várias vezes já, né? E quando eu me abro, então, eu estou sendo tolerante, não porque deixando a Fernanda viver como se eu tivesse que dar permissão para ela viver do jeito que ela quer. Eu tenho que dar permissão para ninguém. Quem sou eu? E isso é legal, sabe? Porque todo mundo acha assim, eu tenho que ser tolerante com a outra pessoa, eu tenho que aceitar a outra pessoa. Desculpa, quem é você na fila do pão para aceitar alguém ou validar alguém? Exatamente. Entende? Não tem nada a ver isso aí. Então, essa visão de tolerância tem que ser voltada para a gente. Quando a gente se permite, né, fazer com que o outro entre na sua vida, porque você queira ou não queira, ele faz parte da sua vida. A gente vive no tempo e no espaço, no mesmo tempo e espaço. Né? Então, ele já faz parte. Só que quando a gente se fecha para aprender com o outro, quem perde somos nós. Né? Então, essa diversidade traz um colorido para a nossa vida. Senão a nossa vida vira uma vida em preto e branco, aquela monotonia que a gente não cresce, não evolui. Quando a gente tem um preconceito, um julgamento, ó fulano, como vive, ó como se veste, né? Principalmente a gente nessa fase da nossa vida, né? A partir dos 45, 50, 60, a gente olha para a geração Z, para sei lá que letra do alfabeto que está agora. A gente nem sabe mais. Então a gente observa, fala, nossa, essas pessoas, essa geração, olha a dinâmica deles, olha os valores que eles têm. A gente tende a comparar com a nossa e falar, olha, então, ó fulano, ó como a gente olha de uma forma negativa. E não, a gente tem que olhar com uma forma com viés de aprendizado. Olha o que eles têm para acrescentar para a gente. Quanta coisa boa eles estão trazendo para a gente. E quando você é tolerante, você dá essa abertura. Né? Exato. É que nem eu falei outro dia, né? Que uma aluna minha, perguntei para ela qual a opção sexual dela, né? Aí ela falou para mim, minha opção sexual é amar. Né? Então, assim, se eu sou tolerante, é tolerante com você. É com você. É com você. Falei assim, peraí, deixa eu tirar todos os meus preconceitos que eu tenho, entender a outra pessoa. Porque a outra pessoa pode estar trazendo uma coisa muito rica para sua vida que você, como intolerante, não permite que entre. Entende? Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar na tolerância, né? E é o validar a outra pessoa, né? Trazer ela perto de você e você absorver essa riqueza. Nem vai falar assim, a geração nova é uma geração perdida. Não é. Eles estão vindo de um outro jeito, né? Que é aquela comparação, que se você não é autêntico, você fica se comparando, né? Uma coisa que eu vejo muito, rede social, né? Rede social é um crime para você não ser autêntico. Porque assim, eu preciso ter o cabelo da moda, eu preciso ter o carro da moda, eu preciso colocar na minha rede social tudo que é positivo, que eu sou feliz, que eu não tô triste, mas também não precisa ficar colocando que você tá chorando, tá? Não precisa, daí não precisa, tá? Não precisa. Mas você precisa ser verdadeiro. Aconteceu, não aconteceu, não precisa ficar inventando, sabe? Ele fala assim, mas fulano é mais feliz que eu porque ele chora em Paris. Tá bom, eu fui para Paris e não gostei. Então, eu não vou chorar lá, né? Me deixa chorando em Cancún, adorei, né? Então, assim, é diferente, gente. Então, assim, a geração que tá vindo, ele vem com uma informação nova. Eles são totalmente tecnológicos. Totalmente tecnológicos. A gente não. A gente às vezes não consegue mandar uma mensagem no WhatsApp. Né? Teve um que fez uma carinha com a minha foto. Eu falei, como? Me explica! Né? Então, imagina se eu sou intolerante. Olha lá, essa geração fazendo carinha. E aí eu fui correr. Como é que faz? Já fui aprender. Entendeu? Então, se a minha intolerância não permite eu me aproximar do outro,
porque ele é de tal jeito, que ele é de tal cor, ele é de tal sexo, ele tem opção religiosa, ele vai votar no PT, ele vai votar não sei quem lá. Não, não importa, não importa. Ele é um ser em evolução e um ser que pode trazer muita coisa de aprendizado. Todas as virtudes que a gente veio tratando, né? Ela vai muito além dessas coisas, sabe? Dessas coisas menores, né? A gente tem que enxergar o outro além dessa máscara que nem a Fernanda começou o nosso episódio. Nós somos muito mais do que isso, né? A gente tem sentimentos, valores como ser humano. E essa humanidade é que a gente tem que enxergar no outro. Não são aspectos de características. Então, a promoção, né? O olhar, um olhar de virtude, de amar o próximo, de enxergar o outro na sua essência, naquilo que ele tem de melhor, é o que realmente importa. E é isso essa é a verdadeira autenticidade. Sim, é Não a é? verdadeira autenticidade. É você viver na virtude e deixar a personalidade te dominar. Exatamente. Isso é autenticidade. Viver a virtude da autenticidade é isso. Você descobrir os seus valores, colocar ele na mesa e deixar ele se manifestar. Não deixar os seus preconceitos, não deixar Seus seus medos. medos, seu medo de julgamento, o que vão falar. Então, isso faz parte da sua personalidade, entende? Então, quando você coloca isso na frente da sua virtude, você não é uma pessoa que vai evoluir, né? Você não é uma pessoa que... Você não é uma pessoa autêntica, vamos dizer assim, porque você não coloca quem verdadeiramente você é. E eu acredito assim que nós fomos criados para ser felizes, para serem Também acho. realizados. Não tem um sentido da gente ser criado para ser infeliz. Para mim não faz sentido. Para que eu vou estar aqui para ser infeliz? Só que existe um caminho de aprendizado. E é esse caminho que a gente está se trilhando. Todo mundo está fazendo essa jornada. E a autenticidade é isso, é expressar essa felicidade. O que a gente entende hoje por felicidade, porque é uma dinâmica, né? A gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo, outros valores vão surgindo, e é isso que a gente vai expressando. Um novo significado do que é felicidade para a gente. Por isso que a Fernanda destacou tanto a autorreflexão. Quanto mais eu tenho uma sinceridade nessa reflexão interior, eu vou descobrindo realmente o que é importante para a minha vida. E isso é o parâmetro inicial, a base que vai me dar o próximo passo, que é a ação, que é o comportamento. E aí eu vou, que nem a Fernanda falou, validar realmente é isso ou não é. De repente é outra coisa, ou é mais profundo, não tem importância. É um caminho de descoberta. Eu vou exercer minha autenticidade aqui. Deixar eu pouco tempo para falar, tá? Eu tenho bastante coisa para falar sobre autenticidade, viu, Fábio? Mas nosso tempo tá acabando. E é Mikio, por favor. É verdade, Mikio, obrigada. É muito estranho chamar ele de Fábio, gente. E aí, Nick, como você conclui a autenticidade? Seja autêntico, hein? Eu concluo que ser autêntico não é fácil. Não é fácil. A gente tem que romper um monte de coisas dentro da gente. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente muito mais leve. A vida passa a ter um outro colorido. É muito bom. Verdade. Eu concluo a autenticidade como você sendo você mesmo, colocando na mesa quem você é, você praticando a felicidade completa da sua vida. E assim, a autenticidade é uma coisa que nem a gente estava falou o podcast inteiro, né? Não é da noite para o dia que você conquista a autenticidade, né? Às vezes você vai ser autêntico e você é grosso. Entende? Então você vai analisar com a autorreflexão, com a autoavaliação, com autoconhecimento. Por que eu fiz isso? Tá, não deu certo, eu volto lá e faço de outro jeito na próxima oportunidade, né? Então, a autenticidade é uma coisa que você vai trabalhar toda hora, a todo minuto da sua vida, entende? Coloca seus valores em primeiro lugar. Aí você vai ser autêntico.
Uma última palavrinha. Cada um de nós recebeu uma vida maravilhosa, não é? E a gente tem que agradecer por ela todo dia. Então, faça valer a pena essa vida. Seja autêntico, né? Seja feliz. Ser feliz. Gente, muito obrigada. Fiquei pouco tempo com vocês, tá? Porque ele convida a gente que fala mais que eu, aí não dá certo, né? Gente, beijo, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau.